fomos amigos, agora vamos ouvir o nosso querido irmão Afrânio, com muito carinho, muita atenção, muita concentração também. Meus irmãos, boa noite. E as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento pela oportunidade de dirigirmos nosso estudo no mês de abril, mês tão importante para a doutrina espírita, que a gente não se dá conta, mas muita coisa importante aconteceu nesse mês de abril, no mês de abril, ou nos meses de abril, né, ao longo dos tempos, e são coisas importantes para a nossa doutrina espírita. Nós podemos fazer na ordem cronológica, começando lá de 1857, ou podemos ver dia a dia, né? Por exemplo, 2 de abril é um dia importante para nós espíritas, né? Que é um dia em que nós comemoramos o nascimento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que agora tivemos referência a ele nessa passagem que ela tomou para nós, mostrando mais uma vez a sua humildade, né? Então, nós sabemos que Emmanuel, durante o período em que Chico esteve encarnado, Emmanuel só se comunicou através do Chico, né? Então, mesmo ele sabendo disso, que Emmanuel só se comunicava por ele incentivou aquela irmã a continuar recebendo as suas psicografias, porque dessa forma ela se sentiu mais confortada, ela se sentiu mais prestigiada. Chico, uma pessoa boníssima, que todos nós aprendemos a amar, aprendemos a admirar, e uma pessoa cujos atos são difíceis de serem igualados por qualquer um de nós que esteja encarnado nesta faixa evolutiva que nos encontramos atualmente. Mês de abril, mês importante, mês do desencarne de Aldemir, né? 19 de abril. Mês de abril é um mês de grande importância. Devemos lembrar o nosso 18 de abril, né? O dia do Livro dos Espíritos, o dia em que a doutrina espírita praticamente nasceu em 1857. Então nós temos várias referências importantes nesse mês de abril. Nós vamos encarregar de falar no mês de abril, no dia 21 de abril, um dia igualmente importante, não só para a nossa pátria, mas também para a doutrina espírita. Mas nós vamos iniciar o tema que nos foi dado e vamos chegar no dia 21 de abril, lá no final. Nos foi pedido que falássemos hoje sobre o Livro dos Espíritos, homenagem, portanto, ao início da nossa codificação, a partir das questões 1009 e de 1009 a 1011. São 3 questões, portanto, que nós temos que analisar com vocês. Essa questão 1009 é uma questão diferente de todas as outras do Livro dos Espíritos. Nós estamos acostumados a ver o que no Livro dos Espíritos? Kardec pergunta e os Espíritos imortais respondem sem se identificar. A maior parte das vezes eles não se identificam. Algumas vezes, complementando uma resposta, vem um Espírito, o São Luís, principalmente, e dá a sua opinião a respeito daquele tema que Kardec questionou. Mas essa questão 1009 é uma questão diferente, porque os espíritos se identificam. São 4 espíritos que vêm dar respostas para a mesma questão formulada por Kardec, né? Uma coisa diferente do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês tinham percebido isso. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte na quarta parte do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. E cada uma dessas partes é complementada por um outro livro da codificação. Nós sabemos que a primeira parte do Livro dos Espíritos
apesar de ser a primeira parte do livro dos Espíritos, ela é explicada pelo último livro codificado por Kardec, que é a Gênese. Né? Então, essa parte inicial do livro dos Espíritos, ela vai ser aprofundada na Gênese. A segunda parte do livro dos Espíritos, que vai tratar justamente da vida no mundo espiritual, é aprofundada no livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais da vida, aprofundada no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, é nesta quarta parte que se insere a questão 1009, diz respeito, portanto, às penas e gozos futuros, e vai ser aprofundada no livro Céu e Inferno. Veja como é importante nós estudarmos a doutrina espírita e fazermos o estudo de cada uma das obras da codificação, fazendo os aprofundamentos necessários com os diversos livros da codificação que foram depois editados por Kardec. Então são 5 livros. O primeiro, que é a Espinha Dorsal, o Livro dos Espíritos, e os outros 4 que vão complementar o conteúdo do Livro dos Espíritos. E como a doutrina espírita é uma doutrina progressista, as informações do Livro dos Espíritos, elas são aprofundadas e muitas vezes elas são atualizadas pelo próprio Kardec. Aprofundadas e atualizadas ao longo de todo o período em que Kardec esteve encarnado. Se nós formos olhar na Gênese, nós vamos encontrar temas que estão no Livro dos Espíritos que já estão tratados com maior profundidade e com algumas visões diferentes. O próprio Kardec já trazendo uma visão diferente para alguns temas que estão na parte primeira lá do Livro dos Espíritos, ele falando lá na Gênese, que é o último livro, que é de 1868. Isso por quê? Do início da codificação, 1857, até 1868, Kardec manteve uma correspondência com diversas partes do mundo, e essa correspondência com pessoas de diversos lugares do mundo foi gerando uma série de novos questionamentos, uma série de novas respostas dos espíritos, e tudo isso está registrado na Revista Espírita, que começou a ser editada em 1858, no ano seguinte, portanto, ao Livro dos Espíritos, e foi até 1869, quando Kardec desencarnou. Então, nesse período aí, a Revista Espírita é um verdadeiro laboratório para que Kardec aprofundasse os temas que estão contidos nos 5 primeiros livros da codificação. É importante, portanto, que a gente conheça todos esses livros e não nos prendamos a apenas um livro. Quem lê o Livro dos Espíritos, quem estuda o Livro dos Espíritos, deu o primeiro passo, mas é necessário que continue o trabalho, continue o estudo, aprofundando o seu conhecimento nos temas que estão narrados na Revista Espírita e nos demais livros da codificação. Então, essa questão 1009, ela está lá na parte 4ª. Ela vai ser melhor tratada ainda com mais aprofundamento do livro Céu e Inferno. Não vai dar tempo de nós tratarmos os aprofundamentos que estão no livro do Céu e o Inferno. Porque a gente quer fazer referência, a gente precisa fazer referência, já que a palestra de hoje é no dia 21 de abril, a gente precisa linkar essa palestra de hoje com o dia 21 de abril. A questão 1009, Kardec pergunta assim, as provas, as penas impostas, jamais o são por toda a eternidade? Porque Kardec vinha questionando os espíritos nas questões anteriores, nas perguntas anteriores, sobre como seriam as penalidades a que estaríamos sujeitos no mundo espiritual. Essa é a preocupação de Kardec. As penas e gozos futuros. Nesse texto que nós vamos analisar hoje, ele está tratando das penas. E afinal de contas, como é que serão essas penalidades? Nós todos sabemos que outras religiões nos trazem um panorama sombrio do que seja o mundo espiritual,
e de como nós seremos tratados em razão dos erros que tenhamos cometido nessa encarnação. Religiões que inclusive dizem que as penas serão eternas, que nós vamos, portanto, sofrer por uma falta cometida nesta encarnação, pelo resto da nossa existência no mundo espiritual. Pena eterna é isso, sofrer pelo resto da nossa existência. Essa é a concepção que nós temos, né? E aí vem 4 espíritos responder a esta pergunta, 4 espíritos de grande envergadura. O primeiro deles será Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, né? Nosso querido Santo Agostinho, que foi o responsável pelo salvamento das mulheres e crianças quando Alarico invade Roma. Ele vai até Alarico e pede pelas crianças e pelas mulheres de Roma e pelas igrejas de Roma. E Alarico então se compromete a não entrar e destruir as igrejas. Ele entra devastando Roma e as mulheres e crianças são salvas, porque são abrigadas em igrejas que existiam naquela época em Roma. Conquista de Roma. Alarico teve outro papel importante. Alarico, nós sabemos, mais tarde vai se transformar no espírito que hoje nós conhecemos por sendo Jesus Gonçalves, um espírito que foi um exemplo para todos nós em termos de renovação, né? E o nosso querido Agostinho acabou sendo o mentor espiritual, guia espiritual de Jesus Gonçalves, que foi Alarico no passado, nessa encarnação dele com Jesus Gonçalves. Então, um dos espíritos é esse, Santo Agostinho. O outro espírito é Lamennais, que foi um sacerdote francês, viveu pouco antes da época de Kardec, um homem com ideias revolucionárias, porque o século XVIII é o século das luzes, né? E é justamente nesse século XVIII em que o nosso Lamennais vive e traz ideias novas, revolucionárias para o pensamento religioso da época. Lamennais, então, é o outro espírito que vem responder a essa questão 1009. O terceiro espírito é Platão, nosso querido discípulo de Sócrates, né? Por quem nós tivemos, inclusive, conhecimento de toda a filosofia de Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito, foi Platão que escreveu o pensamento de Sócrates, e que influenciou Aristóteles, que é tido como o maior dos filósofos da antiguidade grega, né? Então Platão é o terceiro espírito que vem. E o quarto, então, esse é para todos nós, cristãos, espíritas cristãos, tirarmos do chapéu, que é Paulo, o apóstolo. Olha, vejam só a envergadura dos espíritos que vem falar de penas eternas nessa questão 1009. Eu procurei ressaltar assim o pensamento, a linha básica do pensamento de cada um deles, para a gente fazer alguns comentários. O Santo Agostinho, por exemplo, tudo na questão 1009, né? Ficou deu uma resposta longa. E depois desses 4 espíritos, Kardec vem e arremata com o seu pensamento. Então, na verdade, são 5. 4 desencarnados e 1 encarnado naquela época, que é o nosso Kardec. Então, Santo Agostinho diz assim que supor que existissem penas eternas seria a negação da bondade de Deus, né? Isso é uma coisa perfeitamente lógica. Ora, se nós cometemos uma falta nos dias de hoje, por ignorância, porque a ignorância é a falta de conhecimento, ou nós cometemos ainda hoje, porque ainda somos invigilantes, não conseguimos ainda deter os nossos impulsos e acabamos errando, estamos na faixa de errar. A gente não precisa ficar se culpando e se condenando, né? Não precisamos ficar com a estima em baixa, a autoestima baixa, porque nós erramos. Errar é humano, diz o ditado.
principalmente nessa faixa evolutiva em que nós nos encontramos. Gente, nós estamos ainda no início da caminhada, não chegamos nem na metade. Se nós olharmos lá a escala espírita que está no Livro dos Espíritos, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ainda nós temos ainda todos aqueles espíritos bons, todas aquelas categorias de espíritos bons para trilhar, e depois ainda nos transformarmos em espíritos puros. Só para nos sentirmos bem pequenininhos, lembrar que o único espírito puro que já passou aqui pela terra foi Jesus. Então, se a gente ficar falando aí, Chico Xavier, a gente já falou que tem um espírito superior, mas não puro. Eurípides Passanufo, o espírito elevado da espiritualidade, mas não puro. Paulo de Tarso, o apóstolo, mesma coisa, o espírito de grande elevação espiritual, mas não puro. E nós temos condições de nos comparar Paulo de Tarso, Eurípides Passanufo ou Chico Xavier? Nós estamos muito lá embaixo. Ainda temos muito chão, muita escada para subir, se a gente puder colocar isso numa escada. Não é motivo para a gente desanimar, mas é uma constatação. Dentro da escala espírita, eu costumo dizer que nós estamos ali naquela última categoria dos espíritos imperfeitos. A maior parte, nós somos espíritos Deus. Tá? A gente chega aqui na casa espírita, estão preparando as quentinhas lá embaixo, aí alguém chega para nós e diz, pô, dá uma ajuda aqui, corta o legume. A gente imediatamente vai lá e corta o legume. Tá? A gente ajuda. Dá para você ajudar aí a distribuir? Dá para você, e a gente está sempre pronto. Na casa espírita nós estamos sempre prontos ao trabalho. Já nos habituamos a isso. Mas a gente chega lá fora, se depara de repente com um grupo de pessoas sentando o pau no governo, imediatamente a gente vai aderir e vai arranjar um jeito de sentar o pau no governo também. Tá? O que mostra que nós somos espíritos de Deus. A gente está de um lado, não está do outro. Nós ainda somos muito vigilantes. Bom, eu sou assim, já estou falando tudo. Tá? E se o Paulo lá fora for sentar o pau na torcida do Vasco, no time do Vasco, pode contar comigo para sentar o pau no time do Vasco. Todo flamenguista agora fala mal do Vasco. Como a recíproca é verdadeira. Né? O vascaíno gosta de falar mal do flamenguismo, mas isso faz parte do nosso estado evolutivo. No fundo, a gente tem grandes amigos vascaínos. Olha, a Paula que está ali, minha amiga, colaboradora, é vascaína, mas é minha amiga, eu sou flamenguista. Né? Nós estamos aí trabalhando juntos. Isso não quer dizer nada. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós oscilamos com muita facilidade. Nós não temos um padrão de comportamento ainda. Se vocês olharem a vida de Paulo, vocês vão sentir como eu me senti, envergonhado diante de tanta determinação, diante de tanta... determinação é a melhor palavra. Paulo é demais. Bem, mas é apenas um desses espíritos que nós falamos. Então, é isso, né? O Santo Agostinho dizendo, se negar a bondade de Deus, se nós cometemos uma falta, então, nesta faixa evolutiva que nós estamos, então nós vamos ficar para sempre sendo responsabilizados? Não vamos ter uma nova chance? Isso fugiria à lógica que caracteriza a doutrina espírita, fugiria a ideia que nós espíritas temos de Deus, um ser justo, um ser bom. Então, Santo Agostinho coloca esse pensamento para nós. Mais à frente, na sua dissertação, diz assim: na ignorância em que se achavam, quer dizer, na época em que se concebia que as penas eram eternas, né, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica por virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Ora, se Jesus veio nos dizer que, além de Deus, manda que nós esqueçamos as ofensas, como é que podem as penas ser eternas? Há uma contradição flagrante. O pensamento de Santo Agostinho é retocável. Não é isso que nos ensinam os Espíritos?
que a caridade, na visão deles, se resume em beneficência, indulgência e perdão das ofensas? Então, se as penas são eternas, não há perdão das ofensas. Então é isso. Outro trechinho do Santo Agostinho: a duração das penas depende dos esforços do culpado, a cada um segundo suas obras. Essa é a síntese do pensamento de Santo Agostinho. Quer dizer, as penas não são eternas. A nossa responsabilização será proporcional à nossa vontade de corrigirmos os nossos erros do passado. Quanto mais nós estivermos determinados a vencer o nosso passado delituoso, mais rapidamente nós vamos nos reajustar com a lei. Então isso vai depender de cada um de nós. Tá? Uns são mais rápidos, outros vão mais devagar. Tá? É aquela história do sujeito que recebe uma cruz para carregar. Todo mundo deve ter ouvido falar dessa história, porque você vê, né? Na internet essa história é tão conhecida que já tem até uma história em quadrinhos na internet. O sujeito que recebe a cruz, ele sai carregando a cruz, ele começa a ficar cansado. Aí ele diz: pô, eu estou muito cansado, essa cruz é muito pesada. Ele vai com um pedaço da cruz, e aí a cruz fica leve, ele sai correndo, começa a passar à frente de todo mundo. Lá na frente tem um rio para ele transpor, e a largura do rio corresponde ao tamanho inicial do comprimento da cruz. Olha aí que problema, aí ele não consegue atravessar o rio. Então nós somos mais ou menos assim, né? Nós queremos, né, andar rapidamente, mas nós temos que andar de acordo com a necessidade que o nosso passado nos impõe para nós nos reajustarmos com a lei. O Lamennais já diz o seguinte, ele já é mais radical nas palavras, ele diz assim: ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Ele considera uma blasfêmia falar que as penas são eternas. E aí ele chega a ser até um pouco romântico aqui nesse trecho. Ele diz assim: aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para nos reconduzir ao aprisco. Né? Então ele apela para nós. Nós temos que acreditar que Jesus veio até nós e está junto de nós, procurando fazer com que nós nos reabilitemos diante da lei de Deus, nos ajudando a nos reabilitar diante da lei de Deus. Como aquele filho pródigo da parábola que ele, Jesus, narrou para nós, aquele filho pródigo que pede adiantamento de todos os seus bens e sai pelo mundo dissipando a sua fortuna, e depois, quando já escravizado, ele pensa assim: puxa, mas eu quando estava nas fazendas do meu pai, eu tinha uma vida muito melhor do que tem agora, e resolve voltar. E quando volta, é recebido de braços abertos pelo seu pai, que manda então que seja feito um grande banquete para receber o filho pródigo que tinha retornado ao lar. Pródigo nesse sentido, né? O pródigo é aquele que dissipa toda a sua fortuna. Foi exatamente o filho pródigo por isso, porque ele dissipou toda a sua fortuna. Quem é o filho pródigo? Somos nós, né? Que não nos apercebemos da lei de Deus e a infringimos, e quando resolvemos voltar atrás e desfazer tudo que fizemos de errado, nós então somos amparados pelo Mestre Jesus, como filhos pródigos. Lamennais, então, respondendo à questão de nós. Vejam que cada um dá uma visão complementar, mas um pouco diferente nessa resposta. Nosso querido Platão diz assim: por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. E ele diz assim: a eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta.
Então, o Platão pega a ideia que a doutrina espírita nos passa. Não existe essa ideia de eternidade absoluta, é uma eternidade relativa, relativa ao mal. E quando nós nos mantivermos no mal, nós vamos estar sofrendo. As penas serão eternas para aquele que está ainda se comprazendo no mal. Quem já aceitou o caminho do bem, já não está mais nas penas ditas eternas. Somente Deus é eterno. Essa conclusão de Platão aqui é fantástica. E não poderia ter criado o mal eterno. Então, se Deus é eterno, se ele cria alguma outra coisa eterna, seria igual a ele. Então Deus não seria único. Então Platão dá uma outra visão a essa questão da eternidade das penas. Finalmente, Paulo dá a sua visão desse tema. Ele diz: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Esse é o nosso objetivo. A gente chegar até a perfeição que Deus imaginou para todos nós. Não a perfeição de Deus, mas a perfeição dos espíritos puros. Isso está ao nosso alcance. Esse é o nosso destino. É nesse caminho que nós nos encontramos. Um dia seremos todos espíritos puros. Um dia nos veremos todos como irmãos. Todos nós nos igualaremos na fraternidade que deve reinar, na solidariedade que a doutrina espírita diz que deve existir entre nós espíritos, filhos do mesmo Pai. Continua o nosso Paulo assim: a ideia do inferno do século XIX não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Do século XIX, nós estamos no século XXI. Paulo falou isso no século XIX. Se naquela época essa ideia de penas eternas era vista por Paulo como uma ideia absurda, se destinava a afugentar criancinhas, como na minha época de garoto se falava muito em bicho-papão. Não sei se hoje os pais ainda falam em bicho-papão. Acho que a pedagogia moderna não deixa mais falar em bicho-papão. Alguma coisa semelhante àquela época. Falar em penas eternas servia para amedrontar aquelas pessoas que não tinham conhecimento. Mas o Espiritismo nasce no século XIX porque precisava, naquele século, a humanidade ganhar um outro tipo de consciência. Ele vem alicerçado pela ciência, ele vem alicerçado por uma série de mentes privilegiadas que nasceram no século XVIII e prepararam o século XIX para as ideias que estavam surgindo. É a época das revoluções, não apenas das revoluções políticas, mas das revoluções econômicas e as revoluções também no campo das artes, das ciências, da religião. É uma época de efervescência. O Espiritismo então nasce nesta época. A época propícia para que as suas ideias proliferassem, germinassem, né? Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo continua assim, ó: homens de fé ardente e viva. Isso é para nós, para as mulheres também. Mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes de vossa época. E ele mais à frente diz: o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer o eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Deus criou o bem. O mal, nós aqui enveredamos pelo caminho do mal. Os Espíritos dizem que, quando questionado pelos Espíritos, o que é o mal? É a ausência do bem. Quando nós deixamos de fazer o bem,
estamos fazendo o mal. Para fazer o bem, nós precisamos de uma ação. Para fazer o mal, muitas vezes basta nós omitirmos deslar o Evangelho. Então é isso. Os 4 Espíritos vêm na mesma direção, dizer que não existe nada de penas eternas. Que todos nós, por mais graves que tenham sido os nossos erros, por piores que nos julguemos, não devemos desanimar, não devemos ficar nos sentindo culpados, com sentimentos de culpa. Isso só vai nos prejudicar e vai nos atrair influências que irão fazer com que nos sintamos menos capazes do que somos. Vamos acreditar que somos capazes de deixar para trás o passado e caminhar para frente, caminhar em busca desse aperfeiçoamento que é o nosso destino. Nós estamos caminhando. Quantas encarnações vamos precisar ainda? Quantos anos? Isso depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço. A fé segundo suas obras. Né? A cada um segundo suas obras, melhor dizendo. Então, depende de nós. Depende do que pudermos fazer em nosso próprio benefício. Depende do nosso esforço. Não é assim que Kardec falou? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações. A proporção em que nós conseguirmos dominar nossas más inclinações, nós estaremos caminhando mais rapidamente. Quanto mais dominar, mais rapidamente iremos. É isso. Então essa é a lição que a questão 1009 traz para nós. O que isso tem a ver com 21 de abril? Vocês poderiam perguntar. 21 de abril é uma data marcante para o nosso Brasil. Né? Porque no dia 21 de abril, nós temos um feriado nacional, porque justamente nesta data, um dos mártires da independência, o maior deles, foi sacrificado no 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, aqui no Rio de Janeiro. Quem foi o Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier. Quem foi? Teria tido alguma importância para o mundo espiritual? Aqueles que leram o livro Boa Nova sabem que teve. E muito mais importância do que nós poderíamos, no primeiro momento, imaginar. Eu transcrevi aqui nas minhas anotações 2 trechos do livro. Eu falei Boa Nova? Não, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Desculpa. A capa é azul. E começa por B. Os 2 títulos começam por B. 2 livros diferentes. Excelentes. Embora tenham o mesmo autor. Tem alguns pontos de conexão, mas são diferentes. São 2 livros da história, do mesmo autor. Né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é de Humberto de Campos, que é o mesmo irmão X, que depois escreveu a Boa Nova. A Boa Nova é a história de Jesus, né? São passagens, são episódios da vida de Jesus, dos discípulos, de Maria. É um livro extraordinário. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um livro em que se foca a história do Brasil vista do mundo espiritual. É um livro interessantíssimo. Quem não leu ainda tem que ler. Quem não leu ainda Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? E só 2? Ah, então estou jogando conversa fora. Todo mundo já conhece a história de Tiradentes aqui, então. Né? Pois bem, Tiradentes, ele tinha uma missão. E aquela forma brutal como ele morreu, em 1792, era um resgate pelo qual ele passava. Mas a gente só vai saber disso porque nós somos espíritas e estamos lendo o livro. E o irmão X está nos dizendo, lá na página 121, é um trecho que vai da página 121 a 123, ele diz assim, ó: Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca a 21 de abril de 1792.
Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que o seu corpo balança, pendente das travas do cadafalso no campo da lampadosa. Mas nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternos a alma edificada do mártir. Ismael, todos aqueles que vocês já leram o livro, né? Ismael é o guia espiritual do Brasil. Recebeu a missão de olhar pelo nosso país, né? É o espírito que cuida do nosso país. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Anteriormente, Ismael, lá nas folhas anteriores, Ismael recebe esta missão. E aí, então, Ismael vai receber Tiradentes. Agora, se Ismael vai receber Tiradentes, a razão há para isso. Irmão querido, exclama ele, diz Ismael então para Tiradentes: resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Ora, meus irmãos, todos nós sabemos o que foi a Inquisição, né? Tribunal do Santo Ofício. Os inquisidores, eles sacrificaram vários médiuns. Podemos começar aí pela própria Joana d'Arc, que é a mais conhecida desses médiuns, né? Joana d'Arc, que foi uma heroína francesa, conseguiu salvar a França dos ingleses numa guerra sangrenta, mas que era médium e que ouvia vozes, e essas vozes eram vozes dos espíritos que a impeliam a cumprir a sua missão. E porque ela não se curvou à vontade dos inquisidores, acabou sendo martirizada na fogueira. O próprio Kardec, quando era João Rus, foi martirizado também na fogueira pelos inquisidores. E a Inquisição, então, ela julgou muitas pessoas que hoje são famosas, muitos médiuns, muitas pessoas de convicção nos seus pontos de vista. E Tiradentes teria sido um desses inquisidores, e por essa razão ele teria passado por uma morte tão violenta. Vocês se recordam que, além de enforcado, depois ele teve o corpo esquartejado e espalhado por diversos entroncamentos da cidade do Rio de Janeiro. Mas continua então Humberto de Campos: redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Onde é que estão as penas eternas, então? Tá? Aí o exemplo, próprio Tiradentes, inquisidor no passado, pelo que a gente depreende do texto, levou à morte várias pessoas, depois, com o seu próprio sacrifício, se redimiu diante da lei de Deus. O próprio Evangelho nos traz uma outra figura ilustre que também passou por um problema ou por uma situação semelhante. João Batista, todos devem se lembrar. João Batista foi decapitado. Mas por que João Batista, um homem tão austero, um homem tão bom, um homem tão firme nas suas ideias e nos seus propósitos, morreu tão violentamente, uma forma tão estranha, a cabeça dele sendo pedida por uma jovem dançarina? E aí nós vamos saber que João Batista tinha sido Elias, um dos grandes profetas de Deus, e que havia, numa ocasião, mandado sacrificar centenas de sacerdotes de Baal, uma divindade que ele, como Elias, combatia em épocas passadas. Então ele tinha mandado passar a fio de espada, tinha mandado decapitar muitas pessoas, e acabou decapitado na época de Jesus,
se redimiu com a lei. Então é isso, meus irmãos. Continuando Tiradentes, que a gente queria fazer uma homenagem a esse espírito do dia de hoje. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Com amor gênio, surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro. Em todos os séculos do seu futuro, regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Olha Ismael falando para ele. Cada um vai sofrer as consequências dos seus atos. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será sem o êxito incerto das revoluções, feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Né? Então, o mundo espiritual não aprova a ideia de revoluções sangrentas. Às vezes a gente vê pessoas dizerem assim: o Brasil está nessa situação que nós vivemos hoje, né? Porque nós não passamos por uma revolução sangrenta como passou nos Estados Unidos. Bobagem! Nós ainda bem que não passamos. O mundo espiritual não aprova esse tipo de comportamento, não. Se nós pudermos evoluir sem revoluções sangrentas, sem nos matarmos como irmãos que somos, muito melhor. E é isso. O mundo espiritual então viu como com grande alegria o fato de que apenas Tiradentes precisou ser sacrificado. Anos depois, a própria coroa portuguesa nos levaria à independência. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, Dona Maria, né? A rainha, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam. Consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer Dom João VI a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Para mim que ele fortalece a ideia de que nada de revoluções fratricidas. Então está aí, meus irmãos, esse trecho aí da morte de Tiradentes, mostrando que ele cumpria uma programação, havia necessidade de ele se reajustar com a lei de Deus. Pouco mais à frente, no mesmo livro, nas páginas 157, 20 e poucas páginas à frente, já é a época da independência no Brasil. E aí Ismael se reúne no mundo espiritual com uma série de espíritos que haviam contribuído para a independência do Brasil. Evidentemente, dentre eles, Tiradentes. E aí diz assim Ismael, nessa reunião, ele diz assim: a independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade, desde o momento que Dom João veio aqui para o Brasil. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nesses últimos dias. E para nós quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data em que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. Esses últimos dias a que se refere ele são justamente os primeiros dias de agosto de 1822, quando Dom Pedro, ainda imperador, toma uma série de decisões que vão acelerar o processo de independência do Brasil. Então, entre 1º de agosto e 7 de setembro, é que se dá essa reunião no mundo espiritual, em que Ismael diz que os últimos acontecimentos, quer dizer, do início de agosto, já tinham tornado inevitável a independência do Brasil. A data só ia ser marcada por eles
E aí então Dom Pedro I, né, seria intuído, ou seria inspirado a proclamar a independência do Brasil. É o que então o nosso Ismael fala. E aí Ismael dirige-se a Tiradentes e diz assim: o nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa da independência, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio. E ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Uniremos assim mais uma vez duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fatos da história. As duas grandes oficinas, quer dizer, o mundo espiritual com o mundo material. O grito da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, a reunião do Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos de volta ao Rio de Janeiro. O correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Então o próprio Tiradentes inspira Dom Pedro a dizer independência ou morte. Então é isso, meus irmãos. Aí ele conclui: eis porque o 7 de setembro, com os escassos comentários da história oficial, que consideravam a independência já realizada, nas proclamações de 1º de agosto de 1822, passou à memória da nacionalidade inteira como o Dia da Pátria e data inolvidável da sua liberdade. Esse fato despercebido da maioria dos estudiosos representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Então é isso. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente fica sabendo que assim como nós sofremos a influência espiritual de acordo com a nossa sintonia ao longo da nossa jornada terrena, o príncipe Dom Pedro também sofreu, e sofreu a influência de Tiradentes, né? Que estava lá junto dele, consolidando, portanto, o seu sonho de tornar o Brasil independente. Essa é apenas uma das lindas passagens do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para os patrulhos. Então, está aí com o exemplo de Tiradentes, por terra, a ideia de penas eternas. Não existem penas eternas. Nós temos que continuar trabalhando para que nós possamos nos reabilitar diante da lei de Deus. Porque se nós ainda estamos por aqui, gente, e não somos espíritos missionários, é porque nós ainda temos um grande ajuste a fazer com a lei de Deus. E nós vamos conseguir. E vamos conseguir graças à reencarnação. Eu disse a vocês que eram 3 questões, né? 1009, a primeira, pelas eternas, e 1010 e 1011, sobre ressurreição. Ora, o que é a ressurreição para nós espíritas? Ressurreição, a rigor, seria diferente de reencarnação. Não é diferente de reencarnação. A ressurreição seria nós, com o mesmo corpo, nós retomarmos a nossa caminhada. Isso nós sabemos hoje que não é possível. Tá? Quando nós desencarnamos, o nosso corpo se decompõe. Então não é possível a ressurreição, é possível a reencarnação. E as questões 1010 e 1011 se debruçam sobre isso, nos mostrando que não é possível a ressurreição.
É possível sim a reencarnação. Tá? E aí está provado também no exemplo de Tiradentes a reencarnação. Ele que foi inquisidor no passado, voltou como Tiradentes e pôde se reabilitar dos seus erros pretéritos para continuar caminhando. Essa é a justiça de Deus, meus irmãos. Ela é uma justiça sábia, né? E ela sabe que todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos perfeitos. Para encerrar e para terminar aqui a nossa homenagem a Tiradentes, no dia de hoje, nós fomos buscar no livro de Instruções Psicofônicas um soneto de Olavo Bilac, que é Tiradentes. O Chico, que é o médium psicografou as Instruções Psicofônicas, ele diz que essa mensagem foi dada em 21 de abril de 1955, 56 anos atrás, portanto. Diz que se comunicou primeiro um espírito chamado José Xavier, que recomendou ao Chico e aos demais que estavam ao redor da mesa mediúnica que rogasse aos companheiros mais 2 ou 3 minutos de silêncio. Rogou a todos que fizessem 2 ou 3 minutos de silêncio em oração, a fim de que o poeta Olavo Bilac, presente naquele momento das tarefas, pudesse dizer algo, como era o seu desejo, sobre a memória de Tiradentes. Tá? Então, é o que faremos agora. Como se o Olavo Bilac estivesse aqui conosco nesse instante, vamos ler o soneto, o belo soneto que ele fez em homenagem a Tiradentes. Diz ele assim: freme na lampadosa a turba em longas filas, estandartes, clarins, a praça tumultua. Tiradentes, o herói ante os gritos da rua, entra aguardando a cruz nas magras mãos tranquilas. Morra a conjuração da sombra em que te asilas. Morte ao traidor do reino é a gentalha que estua. E ele sobe sereno, a forca estranha e nua, trazendo o sol da fé inflamar as pupilas. Logo após, ao baraço, o extremo desengano. O mártir pensa em Cristo e envia ao povo insano um gesto de piedade, um olhar de amor impuro. Age o carrasco enfim, o apóstolo balança, e Tiradentes morre entre o sonho e a esperança, contemplando o elevado o Brasil. Da paz para todos, meus irmãos, que nós possamos aproveitar o exemplo do nosso querido Tiradentes para nós mesmos, no sentido de que saibamos que, por maiores que tenham sido os nossos delitos, nós temos amplas condições de superar as nossas dificuldades e nos reajustarmos no caminho. Para isso basta que façamos o aconselhamento dos Espíritos. Sejamos beneficentes, indulgentes e saibamos perdoar as ofensas. Que o Senhor Jesus nos ajude, muita paz para todos, um ótimo final de feriado.